Graça e paz, irmãos. Amém? Quem está feliz nessa manhã, diga amém. Deus é bom, as suas misericórdias não têm fim. Traga um abraço aí da igreja de Magé, que também iniciando o culto lá às 9h30. Eu creio que Deus está abençoando lá, como nós já fomos muito abençoados aqui. Amém, irmãos? Já poderíamos encerrar o nosso encontro. Mas eu creio que Deus tem mais para nós. Eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 37. E vamos fazer a leitura. Nós vamos ler do verso 1 ao 4 e depois a gente vai pular para o 18. A proposta é que a gente fale sobre família. Eu queria falar sobre família, contar um pouco para você da minha família e convidar você para nós, ao final desse encontro, nos candidatarmos a sermos instrumentos de Deus, nas mãos de Deus, para que a nossa família seja mais abençoada do que já é. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 37, verso 1 ao 4, e depois eu pulo para o 18. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Agora pule para o verso 18, e aí a gente vai até o 34, diz assim, verso 18. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas. E diremos: o animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas, logo que chegou José, seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e, tomando, o lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhais sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Seus irmãos concordaram. E, passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando aos seus irmãos, disse: não está lá o menino? E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e o molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: achamos isso, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o terá comido, certamente José foi despedaçado. Versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai, nós pedimos a Tua graça
para ouvirmos a Tua palavra. A expectativa que temos é que o Senhor fale conosco nessa manhã e ministre sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela, sobre a nossa relação conjugal, sobre a nossa relação com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos e todos aqueles, Senhor, que compõem esse rol de relações consanguíneas e aqueles também que se fizeram chegados e fazem parte dela. Nós pedimos em nome de Jesus, vem nos abençoar, Senhor, vem nos fortalecer nessa manhã. A nossa expectativa não está sobre um homem, sobre o pregador, a nossa expectativa está sobre a Tua palavra e sobre a Tua voz. Que eu não fale de mim mesmo, Senhor, que eu fale no poder e na inspiração do Teu Santo Espírito, que os nossos ouvidos todos se abram, Senhor, e o nosso coração também, para recebermos graça sobre graça. E o povo de Deus diga amém. Amém, meus irmãos. Eu sou casado há 31 anos com Alcione. Nós temos 2 filhas, né? Rebeca, com 29, e Raíssa, com 25 anos. Rebeca já casada há 6 anos, né? Ela nos deu uma netinha linda demais, Eloá, está com 2 meses de idade, e a Raíssa caminhando para se casar no ano que vem. Ambas bem envolvidas, né, com a obra do Senhor, pela graça de Deus. Eu tinha 7, nós éramos 7 irmãos. A minha mãe, minha mãe viva, ela tem 83 anos, está lá no Retiro também. Minha mãe teve 3 relacionamentos na sua vida. No primeiro relacionamento, ela teve 4 filhos. Ela teve o Haroldo, né, um irmão meu convertido. Ela teve Paulo Roberto, que é um simpatizante do Evangelho, está lá no Retiro cozinhando para a gente, porque eu abri mão de aprender a cozinhar para que ele aprendesse a cozinhar e cozinhasse para todo mundo. Na cozinha, eu só sei passar pela cozinha, nem abrir a geladeira direito eu sei. Ele não, ele cozinha bastante, e ele está cozinhando lá para as irmãs. Nós tivemos, minha mãe teve a Solange e a Márcia, 4. Entre o segundo casamento, primeiro e segundo, minha mãe teve um relacionamento, e nesse relacionamento ela engravidou. E depois dessa gravidez, ela teve um segundo casamento, onde ela teve mais 2 filhos. Ela teve a Helena, né, a minha irmã mais nova, e o Alex, um irmão, né, já falecido. Esse relacionamento que ela teve no meio da história, né, ela teve um caso, ela teve uma relação, né, extraconjugal, e ela engravidou. E a família, então, foi assim, entrou em polvorosa. Quando ela se encontrou grávida, esse homem deu dinheiro para ela tirar o bebê, e ela foi, então, numa clínica famosa que tinha lá em Bom Sucesso, e lá ela sentou na clínica do aborto, né, e chamou a primeira, chamou a segunda, e quando chegou a vez dela ser chamada, ela foi chamada para fazer o aborto, e diz ela não era cristã, muito pelo contrário, né, era espírita, e ela disse que ouviu uma voz dizendo: não faça isso, não entre lá, eu tenho um plano. E ela disse que ouviu isso. E ela me contou isso, irmãos. Olha, ela está com 83, né? Ela só me contou isso tem uns 10 anos atrás, com 73 anos, que ela contou isso tudo para mim, porque eu também não sabia. E essa pessoa que ela ia abortar, era eu que estava na barriga dela. Ela teve que sair da casa onde estava, ela deixou os primeiros filhos, nós fomos morar numa favela, num barraco no Morro do Borel. Nós ficamos lá, diz ela, que ventava dentro, chovia dentro também, muitos ratos. Esse homem com quem ela teve um caso, pagou um aluguel e não assistenciou. Nós passamos muita necessidade, isso de 0 até 5 anos. Com 5 anos ela conheceu esse homem do segundo casamento, com quem ela se uniu, deu casa para ela, e eu fui junto com ela. E quando ela engravidou 2 vezes dele, teve 2 filhos, e quando eu tinha 11 anos de idade, em 1978, agosto de 1978, num assalto de um carro, ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, ela não trabalhava, nós morávamos em Inhaúma. Quem conhece Inhaúma aqui? Inhaúma existe aí no mapa. E nós morávamos em Inhaúma, e aí, na primeira coisa que aconteceu, nós fomos despejados. Morávamos na Estrada Velha da Pavuna, 4.441, bloco 7, apartamento 203. Eu falo rápido assim, irmão, porque eu gravei quando eu era pequenininho para não me perder. Aí eu tinha que gravar o endereço. Aí eu só sei falar assim: Estrada Velha da Pavuna, 4.441, bloco 7, apartamento 203.
Morava lá. Interessante que essa semana eu estava dirigindo com a Alcione no carro, eu nunca recebi uma ligação pelo Messenger, que fala? Messenger. Eu nunca recebi uma ligação. E uma mulher me ligando nesse número, né? E ela me ligando. Falei, Alcione, alguém me ligando, eu nem sei. Aí teve que o celular pedir autorização para receber a ligação. Aí eu autorizei a ligação. Aqui é Célia. Quem é Célia? Eu sou Célia. Eu morava na Estrada Velha da Pavuna, 4.440, bloco 7, apartamento 103. Eu era um 203, ela 103. Falei, Célia, você está aí, Célia? Porque no dia que meu pai morreu, na semana, eu fiquei muito deprimido e tinham duas adolescentes que moravam no apartamento de baixo. E elas que me levaram para uma igreja evangélica a primeira vez. E ela me achou, tem assim, essa semana. Isso foi na terça-feira, ela ligou para mim. Terça-feira a gente levou ela lá no médico, ela ligou para mim. Falei, Célia, Beth, vocês que me levaram na igreja, você lembra de mim? Lembro. Eu lembro que teu pai morreu, você estava passando mal e eu te levei na igreja. Lá onde eu conheci o pastor Márcio, né, a 7ª trombeta, e ela me levou e eu falei, eu sou pastor hoje de uma igreja tal, vem aqui na minha casa, conhece minha esposa e tal, enfim. Mas aí meu pai morreu em 78, nós fomos despejados, fomos morar, né, no pé do Morro do Juramento, onde eram vários barracos, né? Barracos, e lá tinha um banheiro só para todos aqueles barracos. Eu não sei se você já teve banheiro comunitário. É uma maravilha, irmãos. Vários barraquinhos, mas não podia ter banheiro. Tinha um banheiro. Então, todas as famílias usavam um banheiro só. Quando chovia, chovia dentro. As coisas da minha mãe não deram naquele barraco. A gente teve que jogar fora, deixar do lado de fora. Minha mãe tinha naquela época um fogão de 6 bocas, não passou na porta do barraco, a gente teve que deixar do lado de fora. Perdemos tudo, passamos fome, muita necessidade. O meu irmão, que era 5 anos mais novo que eu, ele se envolveu com capoeira, negócio de capoeira, só que o líder da capoeira, ele era uma espécie de um traficante, né? Aliciou meu irmão se envolveu com isso. Várias vezes eu fui na Mangueira, minha mãe me acordava ainda solteiro, dizendo, teu irmão não está aí, você tem que ir atrás dele. E aí eu pegava um ônibus e um táxi para ir na Mangueira, dizer, minha mãe não está dormindo, você tem que voltar para casa. Levava a Bíblia. E quando eu subia no Morro da Mangueira, umas vielazinhas, uns garotinhos desse tamanho, com um fuzil desse tamanho, o tamanho do fuzil é isso aqui, e os garotinhos desse tamanho, fuzil maior que eles, batiam no meu peito, diziam, você está indo aonde? Eu estou indo buscar o Alex. Falar com o Cadu era esse. Enfim, um belo dia, parece que eles desceram, tinha alguma coisa do exército ali, eles desceram, arrombaram o paiol do exército, roubaram armamento, aí o exército esperou 2 dias, subiu o exército, subiu o BOP, subiu isso para pegar o armamento de volta, deram tiro, mataram 6 adolescentes, dentre esses foi meu irmão. Meu irmão tomou tanto tiro no rosto que eu disse, mãe, eu vou sepultar o Alex e a senhora não pode ir no sepultamento. Não posso ir? Você não pode ir no sepultamento. Não tem como a senhora ir no sepultamento do meu irmão. E sepultamos o Alex e de lá para cá, muitas lutas, mudamos mais de 500 vezes, porque o aluguel era muito caro e cada vez que aumentava o aluguel a gente tinha que mudar, não dava para pagar. Hoje, se eu for almoçar na sua casa, não bote muito arroz, que eu tenho pavor de arroz, que eu passei 1 semana na vida comendo só arroz. Eu tenho trauma com arroz. Não bota muito arroz, não, eu não gosto de arroz, não. Quer me ver aborrecida e encher meu prato de arroz. A Alcione sabe disso. Quando ela está chateada comigo, ela mete arroz no meu prato. Eu falei, Alcione, não faça isso. E, irmãos, nós passamos muitas lutas, muita necessidade. A memória que eu tenho de pai é do Antônio Carlos, o nome dele era Antônio Carlos de Jesus Lima, ele me registrou. Quando esse meu pai morreu, em 1978, nós começamos a mudar, porque a gente ia ser despejado. E aí, procurando as coisas, eu achei um outro registro. 2 registros com o meu nome. Eu falei, mãe, tem 2 registros com o meu nome e tem um nome de outro camarada aqui. Como é que a senhora tem 2 registros com o meu nome? Não se meta nisso, se é coisa de criança, você é criança. Aí pegou da minha mão, rasgou, e só falou comigo agora, tem uns 10 anos, porque a Alcione insistiu, ela contou a história. E aí, na verdade, eu pensava que aquele que havia me criado, né, de 5 a 11 anos, eu pensava que ele era o meu pai, mas ele não era o meu pai biológico, né? Eu fui conhecer o meu pai biológico, ele tinha uma loja na Tijuca, e quando eu conheci esse pai biológico, o pastor falou que pode pegar até 3 horas, né? Ó, irmão, não começou nem a introdução ainda, tá? Aí quando começou esse pai, quando eu fui conhecer esse pai biológico, o nome dele era Edmilson,
ele tinha uma família, tinha filhas, né, e tudo mais, e eu fui lá e eu falei, olha, eu não quero nada seu, mas eu queria só te conhecer. E ele ficou, assim, afeiçoado da nossa relação. Quando, uma semana depois, assaltaram a loja dele e mataram ele, morreu também. Eu caí numa depressão incrível, era um camarada muito triste, um garoto, né, muito triste. Trabalhei muito, né, comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Morei em muitas comunidades, muitas favelas, né, com a minha mãe. E nós chegamos a um ponto, né, estava eu, Alex e Helena, eu era o mais velho. Depois Helena, depois Alex, onde a gente dizia assim, mãe, a comida não vai dar para todo mundo, o que a gente faz? Não, você leva o Alex na casa da tia Lourdes e leva a Helena na casa da tia Alice. E eles vão comer. Tá bom, mãe. Alex ia chorando, Helena ia chorando, não queriam ir, de maneira alguma, mas não tinha como mantê-los, né? Porque tinha como a gente dar comida para todos eles. Minha mãe trabalhando, eu também trabalhando, mesmo assim, o custo de vida era diferente de hoje, né? Eram outros tempos. E aí, irmãos, depois da morte desse meu pai, e aí depois da morte do Alex, né, nesse inteirinho, a Célia e a Beth, umas vizinhas, me levaram para a igreja. Aí o evangelho entrou na minha casa. Eu sou o primeiro, né, a pessoa que se converteu. Hoje a maioria dos meus irmãos são convertidos, minha mãe é convertida. Inclusive minha mãe ainda era do espiritismo. Eu lembro que eu estava na igreja já, ela falou assim para mim, teu pai mandou um bilhete para você. Eu falei, mãe, meu pai morreu tem 5 anos. Mandou um bilhete para mim? Mandou. E aí ele me deu a carta. A letra, meus irmãos, era exatamente a letra do meu pai. Porque uma das irmãs dele, do candomblé, né, possuída lá de um demônio, parou, escreveu e botou a letra dele igualzinho e mandou um recado para mim. Eu, quando olhei assim, a letra dele, eu nem li, já rasguei a carta. Mãe, isso é coisa do diabo. Isso é Satanás para perturbar a nossa vida. Esquece isso. Depois minha mãe veio se converter, e a maioria dos meus irmãos hoje são convertidos, né, só falta o Paulinho se firmar, e a Márcia também, enfim, se firmar, 2 irmãos, os restantes estão todos na fé. Não há família que não precise ser redimida, meus irmãos. Não há família que não precise de um milagre. Eu queria fazer uma brincadeira com os irmãos, se o pastor permitir. Eu digo para o teu irmão assim, olha, teu nome agora vai se chamar José. Fala com ele aí. Fala assim com ele assim, e agora, José? No final a gente explica por que isso. Não há família que não precise ser redimida. Todas as famílias, né, têm as suas negatividades, todas as famílias têm os seus maus comportamentos. Cada uma das nossas gerações de família, elas precisam, sim, da graça de Deus se manifestar, e para isso ela usa alguém. Ela usa alguém. Na família dos patriarcas, a família que recebeu essa remissão, essa redenção, essa transformação, foi através da pessoa de José. José ele é um tipo de Cristo, e ele trouxe uma redenção para a família dele. São posturas de pais que influenciam seus filhos, que os filhos repetem a postura dos seus próprios pais também. A memória que eu tenho do meu pai, de 5 a 11 anos, eu tive pai. Ele estava, eu aprendi, eu nunca fumei maconha, né? Eu nunca usei cocaína, mas eu via meu pai usando cocaína dentro de casa. Meu pai morreu assassinado com 33 anos de idade. Meu irmão foi assassinado com 15 anos de idade. E meu pai, ele pegava um vidrinho, né? Não vou ensinar não, senão vai que alguém quer voltar, né, pastor? Então deixa quieto aí. Então a gente vê meu pai, e também outra coisa que eu via muito, o que eu lembro do meu pai, é ele espancando a minha mãe num canto da parede. A minha mãe assim, arriada no chão, e ele batendo nela, e batendo muito. É a memória que eu tenho. Eu não tinha a mínima condição de ter uma família. Eu não sabia o que era ser pai, eu não sabia o que era ser marido, eu nunca vi isso na vida. Apesar, né, dos tempos que a gente vive. Existem, meus irmãos, 3 grandes teorias, né, que definem o comportamento humano. Nos últimos 100 anos, estudaram aí os acadêmicos e especialistas, e eles falam que o que prevalece, né, na vida, e o que determina o comportamento humano, que vai dizer que você é quem você é, e você faz aquilo que você faz, e por que você faz o que você faz, as suas manias, seus comportamentos, as suas esquisitices, vem pelo menos de uma dessas teorias. A primeira é a teoria
é a teoria que a gente chama de geneticista, da genética, da biológica, da memória celular, onde isso vai dizer que você é o que é porque o seu pai, ele foi assim. Alguns têm, né? Meu pai foi um alcoólico ou um alcoólatra e provavelmente eu você também. Olha, está vendo aí, esse meu filho é igual ao marido, isso aí foi uma herança genética. Meu pai era esquizofrênico, qualquer hora dessa pode desapontar em mim aí uma espécie de esquizofrenia. Então, nessa primeira teoria, das três maiores, diz que nós somos o que somos por causa da genética, por causa da memória celular, por causa da nossa herança biológica. Há quem diga também, uma segunda teoria, que nós somos o que somos, irmãos, por causa do ambiente em que fomos formados. A psicologia fala sobre isso. Sigmund Freud, ele vai dizer que nós somos resultados da nossa casa, resultado das nossas relações parentais, familiares, consanguíneas. Isso, de fato, irmãos, tem o seu peso, tem a sua contribuição. Ele diz que nós somos definidos pelas relações, né? Quando a gente, por exemplo, tem uma mãe chefona, poderosa, delegada, e a gente vai ter um pai fraquinho, que não se expressa, é muito provável que a gente possa ter uma menina, né, com inclinações masculinizadas e um rapaz com inclinações mais efeminadas. Enfim, Freud vai dizer que nós somos resultados da nossa casa, e a psicologia está aí para buscar, via, né, terapia e via outros caminhos, o porquê que você é o que você é, o que aconteceu na sua infância e redescobrir isso. E, de fato, isso aí tem a sua contribuição. A terceira e última teoria, que mais prevalece, né, de que nós somos o que somos, é a teoria sociológica, de Karl Marx. Ele vai dizer que se você foi criado num ambiente rude, num ambiente sem saneamento básico, num ambiente pobre, num ambiente sem infraestrutura, né, e você é o que é por causa do ambiente. Então, se nós mudarmos o status, a atual conjuntura do Estado, né, e dos favorecimentos que a gente pode ter, a maneira de viver, aonde se vive, a qualidade, as relações, o trabalho, o capital, isso pode mudar a sua vida completamente. E se você viver num ambiente assim, em comunidade, em favela, como eu vivi, você certamente vai ser uma pessoa violenta, marginalizada e revoltada com o sistema. Ou, irmãos, essas teorias, né, elas de fato têm aí os seus porquês e as suas contribuições, eu não estou refutando nenhuma delas, mas eu quero dizer que nenhuma delas é determinante. Eu não sei que tipo de pai você teve, eu não sei que tipo de mãe você teve, e eu não sei se você foi abusado, eu não sei se você foi violentado, ou se você foi preterido na sua casa. E hoje talvez você diga, não, eu sou o que sou por causa do papai e mamãe, eles fizeram isso comigo, e olha aí, o resultado é isso aí, eu tenho que aceitar esse resultado. Ou talvez, né, diga você, não, porque a herança genética que eu recebi, e o meu avô e meu pai era assim, é por isso que eu sou assim, e nós vamos nos tornando Gabriela, sempre Gabriela, nasci assim, vou morrer assim, e você sempre assim. Ou então, talvez você culpe também, né, um ambiente, quem sabe, semelhante, pior ou melhor do que o meu, onde você passou, né, numa vida bem desfavorecida, né, de algum tipo de conforto, de regalia, e você diz, bom, eu estou assim porque eu passei por isso, se tivesse sido diferente. Mas eu quero dizer que nada disso é determinante, porque eu conheço, e você também conhece, pessoas cujos pais foram cruéis, foram insanos, foram, sabe, tiranos com seus filhos, e não, ainda assim você conhece filhos que tiveram pais assim, e são gente amável, do bem, longânima, paciente. Ou talvez, né, você conheça alguém, como eu conheço também, a questão, né, biológica não é determinante, porque eu já conheci pais, né, com grandes problemas no sentido das suas inclinações, sejam para os vícios, seja no comportamento psicossocial, e os filhos, muito pelo contrário, são saudáveis, vendem saúde, ajudam até a cuidar de outras pessoas, isso não é determinante. Eu também conheço gente que foi criada no meio de favela, de bandido, de gente, sabe, que só quer o mal do outro, e são pessoas boníssimas, queridíssimas, né, que nada fazem, né, de mal ao próximo. Há casos em que os pais geraram uma cultura de violência dentro de casa, no lar. Então Deus, irmãos, Ele leva um membro da família, não um anjo, leva um membro da família para mudar a perpetuação dessa história, para quebrar, né, essa herança geracional que vai do bisa para o avô e para o pai, e agora o menino já está ficando assim também. Há famílias, irmãos, que
segue essa cultura do adultério, né, essa cultura da violência, e agora o filho, e daqui a pouco o neto. Mas, irmãos, nós estamos voltados aqui para Gênesis capítulo 37, e você sabe da história, né? Essa é uma igreja que estuda a palavra de Abraão, de Isaac e de Jacó. Acredito que você conhece desde a escolinha a biografia deles. Abraão, irmãos, Isaac, Jacó, né, que se tornou Israel, eles têm marcas, os patriarcas têm marcas negativíssimas nas suas famílias, marcas assim, que não dá para deixar passar desapercebido. Nós, por exemplo, os patriarcas, não José, mas os patriarcas, eles tinham falhas de caráter que se transformavam em cultura familiar. A mentira, por exemplo, você sabe que Abraão, ele mente a Faraó, depois Abraão vai mentir para Abimeleque, e aí depois a gente vê Isaac repetindo as mentiras do pai dele. Então parece que aprendeu com o pai, eu não sei de que maneira se comunicou isso, mas um mente, o outro mente, é uma família de mentirosos. A gente vê essas marcas, né, essas falhas de caráter no Abraão, no Isaac. A gente vê esses comportamentos que não são referendados pela palavra de Deus, mas são observados aqui para mim e para você também. Ainda, os patriarcas, irmãos, eles tinham marcas negativas, eles sofriam de um problema relacionado a cumplicidades e predileções. Eles tinham cumplicidades e predileções que acabavam com a justiça relacional completamente. Veja só, quando eu leio a história de Abraão e de Isaac, eu vejo ali de 10 a 11 comportamentos cúmplices para o mal, inúmeras predileções. Abraão tinha predileção por Isaac, Isaac tinha predileção por Esaú, Rebeca preferia Jacó, e Jacó preferia José. E era algo assim notório. Para quem tem mais de um filho, é um cuidado incrível que a gente tem que ter para contrabalançar o carinho, o amor. Filhos são diferentes, se achegam de maneira diferente. A Rebeca é completamente diferente da Raíssa, a Raíssa é completamente diferente da Rebeca, mas cabe a mim mostrar para elas que não lhes faço acepção, e o amor que as tenho completamente por igual, e não há favoritismo entre um e outro, senão eu estou maculando, estragando completamente a minha família. Nós vemos aqui essa história de cumplicidades e predileções, né? Isaac gostava do churrasco do Esaú. Eu acho que Isaac gostava tanto de churrasco, que Esaú fazia um bom churrasco para ele e disse: esse é o meu garoto, preterindo, né, o irmão Jacó. Rebeca gostava de Jacó era mais da casa, não era da caça, né? Não era tão viril quanto Esaú, e aí Rebeca preferia ele. Jacó, irmãos, de maneira assim, muito violenta e descabida, ele anuncia, dando uma túnica muito especial, que deveria ser dado para o primogênito, e ele dá então para José. Isso trouxe vários problemas. Só que, irmãos, essas falhas, elas vão se avolumando, se engessando, essas falhas vai chegando ao cume na vida de José, com o sofrimento causado aí pelos seus irmãos, onde eu e você, nós lemos aqui. Agora, irmãos, problemas que poderiam ter afetado José no seu caráter e não afetaram. Os problemas que poderiam ter me afetado, irmãos, e não me afetaram. Eu não era para ser cristão. Eu não era para ser marido, irmãos. Eu não era para ser pai. A minha filha mais velha tem 29, eu choro há 29 anos agradecendo a Deus. Eu sou pai de uma pessoa. Eu agradeço há 31 anos. Meu casamento só não é melhor por minha causa. Se dependesse do Senhor, meu casamento era melhor ainda. Mas eu sou casado, irmãos, há 31 anos. E meu casamento não é 100%, mas é um casamento saudável, muito saudável. Mas eu não era para estar aqui. Eu não era para estar falando para os irmãos. Mas a graça de Deus, irmãos, ela me protegeu de todo o legado, fútil legado que meus pais me deixaram. Não os culpo. Mas a graça de Deus desentortou a minha história completamente, e ela é poderosa para desentortar a sua história também, em nome de Jesus. José, irmãos, eu disse para os irmãos, para a gente brincar aqui, né? Eu disse, irmão, agora você é José, fala com ele, agora você é José. Nós temos que ser esse José, irmãos, porque José, ele foi um instrumento de transformação da sua casa, da sua família completamente. Ele agiu completamente ao contrário. E ele não sofreu
e os danos do afetamento, de todo o comportamento violento que a sua família fez. E o próprio pai, pela predileção exagerada que teve para com ele, isso prejudicou. Ele não tinha só um filho, José, tinha outro, isso prejudicou. O pai dele prejudicou ele, os irmãos deles prejudicaram ele. E a despeito de toda a violência contra ele, a despeito de toda a predileção descabida, José é um camarada saudável. Onde você, na biografia do Gênesis, você vai ver no Abraão, né, algumas marcas do desvio de caráter dele, você vai ver no Isaac algumas marcas do desvio de caráter dele, mas na biografia de José você não vai achar. Porque José é um tipo de Cristo. Não que ele seja perfeito, mas os seus pecados não saltaram ao ponto de macular as suas relações e a sua família também. Pelo menos a Bíblia não registra, ou se ocultou em registrar. Perceba comigo. Por exemplo, José tinha um canal especial em relação ao seu pai. Ele diz assim no versículo 37, capítulo 37, versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos, e Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. José tinha um canal especial em relação ao seu pai. Ele tinha um canal, um certo favoritismo, desfrutava de um certo favoritismo diante do seu pai. Em segundo lugar, irmão, José, ele tinha de si mesmo uma autoimagem positiva acerca do que Deus ia fazer com eles. Deixa eu contar para vocês um sonho que eu tive. Eu sonhei, irmãos, eu era novo convertido. Eu sonhei, e esse sonho, Deus falou comigo naquele sonho. Eu estava num determinado lugar, e o meu corpo, meu corpo se transformava numa árvore. Eu nem tenho boa memória para lembrar de nada. E eu nem sonho muito também, mas esse sonho eu tive assim que eu me converti. Meu corpo se transformava numa árvore, era uma árvore alta, e os galhos da árvore, eles se estendiam e faziam sombra. E aí a minha família, elas vinham todas para debaixo da sombra. Eu disse, que dizer isso, meu Deus? Não estou entendendo isso. Aquilo ficou. Mas, no ano de 2000, quando eu fui para Magé, toda a minha família se mudou para Magé. Minhas irmãs se mudaram para Magé, batizei alguns dos meus irmãos, a minha mãe foi morar em Magé, minha mãe se converteu, e todos foram para ficar junto de mim. Mas eu não sou o primogênito, eu sou um dos mais novos. Eu era o menos provável e o mais improvável. José, irmãos, no capítulo de número 37, versículo 5, teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Contou ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinados perante ti em terra? Irmãos, era uma falta de respeito muito grande, e era uma ofensa muito grande o primogênito dizer, papai, um dia o senhor vai precisar de mim. Esse menino, ele tinha que tomar um tapa no rosto dele e ser jogado para o lado de fora, segundo a cultura da época. O primogênito, e ele era a bola da vez. Agora, José, que não era ninguém, ele chega diante da família e ele conta esse sonho, dizendo, olha, aconteceu, e ele sabia o significado do sonho, e ele contou isso para os pais. José tinha de si mesmo uma autoimagem positiva acerca do que Deus ia fazer na vida dele. Talvez não deveria ter contado, há quem diga que ele não deveria ter contado esse sonho. José, meus irmãos, ele é o agente de Deus na sua casa por dois motivos. Olha só, parece até que a Bíblia escreveu errado, né? Eu acho, tem um sentido aqui, né? Olha, repara o que está escrito no versículo número 2, né, do capítulo de número 37. Não parece estar errado? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Olha o verso 2. Essa é a história de Jacó. Tendo o quê? José. Não é a história de Jacó? Como é que está falando de José? Essa é a história de Jacó. Ou seja, a história de Jacó encontra o seu ápice, né, na vida de José. Porque senão, por que a Bíblia está dizendo? Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, a referência virou José agora. Porque essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os seus rebanhos, e aí conta a coisa de José. Ou seja,
ele é o agente de Deus na família dele. Segundo, José é o único que concilia em si mesmo, vamos colocar ele no rol dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó, vamos colocar José. Ele é o único que reúne em si mesmo carisma e caráter. Ele tem carisma, ele também tem caráter. E a Bíblia não fala mal sobre o caráter dele. E hoje eu vim aqui, irmãos, para pedir a Deus, junto com você, para levantar você como José. Fala para o teu irmão. E aí, José? Para redimir a sua família, para sarar a sua família, para ser mediador na sua família. A nós, irmãos, foi entregue o ministério da reconciliação. Reconciliar-nos, reconciliar a nossa família com Deus, e reconciliar a nossa família uns com os outros, e nos reconciliarmos com a nossa família também. Eu quero convidar você hoje a nós orarmos aqui. Eu vim aqui mais na intenção de orar, para que Deus tenha misericórdia de nós, e já que estamos aqui, e já que Ele nos escolheu, e já que aprove a Ele, pela sua graça, nos concedeu a oportunidade de estarmos nessa manhã reunidos, para clamarmos pela nossa família, então que peçamos a Ele que, a despeito das nossas falhas e da nossa pecaminosidade, Ele tenha misericórdia de nós e nos use para sermos instrumento de Deus na nossa casa, na nossa família e nas relações. Que o nosso casamento seja um casamento de referência, que a relação que temos com os nossos pais seja de acordo com o decálogo, de honrarmos os nossos pais, e tenhamos longos dias, e que essa promessa se cumpra na nossa vida, para sermos esposas, que sejamos de fato a esposa que o apóstolo Paulo, ele relaciona lá em Efésios, sobre a participação da mulher e do homem no exercício da conjugalidade. Que oremos hoje aqui, irmãos, para que, sobretudo, nós sejamos libertos. Eu creio, irmãos, que todos nós precisamos ser libertos. Eu estava ontem conversando com um amigo, e eu disse para ele assim, eu quero dizer para você, irmãos, eu até essa semana eu liguei para 2 homens da igreja que não são cristãos, e eu briguei com eles. Eu briguei com eles porque na quinta-feira eu cheguei cedo na igreja, eu estou no gabinete, e tem uma mãe e uma filha no berçário, e a menina tem 9 anos de idade. Ela entrou na minha sala e falou assim, pastor, quero fazer um gabinete com o senhor. 9 anos de idade, desse tamanho assim. Pode. Você quer fazer, minha filha? Pode falar. O nome dela é Analice. Fala, Analice. Cadê sua mãe? Está no berçário. Chama sua mãe então, que eu não quero conversar com você sozinha. Sabe o que ela falou? Pastor, o que eu tenho que dizer para o senhor, eu não quero que minha mãe ouça. Tá bom, mas deixa a porta aberta do gabinete. Pode falar. Pastor, minha mãe, o senhor sabe que se separou do meu pai, né? O senhor não tem ideia de como eu estou sofrendo com isso. E ele não liga mais para mim, e ele não vem na minha casa, e ele não está ajudando a gente, isso assim. Poxa, Analice, eu lamento muito você estar passando por isso, mas eu quero dizer para você que Jesus te ama, que eu te amo, e que nunca vai faltar nada para você. E você não pode depender do seu pai para ser uma menina feliz. Eu disse para ela, e eu liguei para o pai, eu disse, meu irmão, você não sabe de nada, de coisa alguma que está acontecendo, você é um insensato, mas eu quero dizer para você, que se você não amar sua filha, ela vai ficar aleijada para o resto da vida. Porque o primeiro amor de uma menina é o pai. Porque quando a menina ela é muito amada pelo pai, o pai é que constrói a autoimagem da menina. É o pai que constrói a autoimagem da menina. E você está destruindo a sua filha com 9 anos de idade. E se não houver uma intervenção milagrosa, divina, e uma grande abertura de coração dela, nem no casamento dela ela vai conseguir ser feliz. Nós precisamos, irmãos, orar para que Deus nos abençoe. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, está escrito assim, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nós temos que orar nessa manhã aqui, porque você pode ter, como eu, 50 e poucos anos, ou 40 e poucos anos, ou talvez você ainda sofra das mazelas, né, ou do fútil legado que os vossos pais vos deixaram, ou talvez você seja um adolescente, esteja sofrendo, né, em alguma coisa, mas não foi com prata nem ouro, mas é pelo sangue de Jesus que nós fomos libertos até do fútil legado dos nossos pais. Quem crê nisso, diga amém. Nós fomos libertos disso, irmãos. Não é tarde você assumir uma postura de José na sua casa. Não é tarde você assumir uma postura de José no seu casamento, na relação com o seu filho ou com o seu pai. Não é tarde. José, usado por Deus,
foi usado por Deus quando já tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos José tinha aqui. E essa história, irmãos, ela teve seu ápice em um processo para dentro da casa dos pais de José. Você conhece a história? Eu não vou poder contar ela aqui. Mas eu queria falar, irmãos, sobre alguns traços de José. Primeiro, se você quer se candidatar a ser um José na sua casa, um agente de transformação na sua família, primeiro, esses Josés da vida, e eu, irmãos, sem saber disso, hoje eu estou olhando pelo retrovisor e disse, eu fui José lá em casa, eu nem sabia. Eu fui José na minha casa, eu sou mediador na minha casa, Deus me usou. E eu entendo, irmãos, que, em primeiro lugar, a pessoa não tem que ter na família o seu limite moral, espiritual ou humano. Sua família não é o seu limite. Repete comigo, minha família não é o meu limite. Em Deus, nós podemos ser melhores, irmãos, no amor, na graça, na misericórdia, na justiça, na conjugalidade, nas relações parentais, todas elas. Você pode crescer além. Seu pai foi um bruto, você pode ser um amável. Olha, o seu irmão foi carrasco, o mais velho, olha, você pode ser, sabe, um doce. Você pode ir além disso. A família não é o nosso referencial, irmãos. Esse limite não pode ser aceito. Quem aceita se diminui nesse sentido. E aí fica preso, algemado, aprisionado. São aprisionamentos. Porque é uma autossugestão que a gente traz para nós, um autocondicionamento. É isso que eu vi na família. O que José viu na família dele, meus irmãos? O que José viu nos irmãos dele? Você sabe como é que é a história de José e como é que terminou a história de José? Mas você sabe tudo que ele poderia ser e fazer em uma reação, né, humana, carnal, automática de violência, e a gente não vê absolutamente nada disso, muito pelo contrário. Então, nós podemos, irmãos, e nós fomos chamados para sermos melhores. Melhores não no sentido de valermos mais, porque eu não valho mais do que ninguém, e você também não. Melhores no sentido, irmãos, de permitirmos com que Deus seja encontrado em nós e que tudo aquilo da graça, da bondade e das virtudes comunicáveis de Deus, que nós não vimos na nossa família, tem que ser vista na minha vida e na sua vida também. Amém, meus irmãos? Os atributos comunicáveis de Deus, santidade. Os atributos comunicáveis de Deus, amor. Os atributos comunicáveis de Deus, meus irmãos, misericórdia, graça. Graça, misericórdia, amor, justiça, são atributos comunicáveis, e Ele está comunicando isso à igreja, cada culto, cada louvor, cada encontro, cada investimento, cada aniversário da igreja. A igreja Santa Cruz está crescendo em graça e no amor de Cristo Jesus, e a nossa família tem que ver isso, e nós temos que ir além da nossa casa, meus irmãos. Se o meu teto fosse o meu pai, eu seria um cheirador de cocaína, e se meu pai fosse a minha referência, Alcione já teria apanhado muitas vezes. Muitas vezes. Se meu pai fosse referência, meus irmãos, eu não poderia ter dado nada que eu dei de mim, nem para a Raíssa, nem para a Rebeca, e agora o Daniel, um sobrinho que nós criamos, como filho também, não teria dado absolutamente nada. O que eu dei, eu recebi de Deus e aprendi com a igreja. Recebi de Deus, aprendi com a igreja. Recebi de Deus e aprendi com a igreja. Por isso eu estou aqui, irmãos. Por isso eu estou aqui. Segundo lugar, é preciso que você não tenha, nas circunstâncias, o seu referencial de vida. As circunstâncias não são o seu referencial de vida. Porque nós fazemos uma equação. Eu passei por isso, eu sofri isso, é igual a isso. Eu passei por isso, pastor. O senhor passou por isso? Não, o senhor não sabe da minha vida. De fato eu não sei. Você agora sabe um pouquinho da minha. Eu passei por isso. Mas eu não sou o resultado exato daquilo que eu passei. Por quê? Porque as circunstâncias não são o meu referencial. Não importa. Não importa o que você passou. Não importa o que eu passei. Olha, ele foi bajulado. A bajulação, meus irmãos, e você ter favoritismo, você aleja uma pessoa. A pessoa fica aleijada. Nosso filho tem que aprender a dividir, tem que aprender a entender que eles não são os únicos, não são os especiais e não são o centro do mundo. Não são. Lá em casa, quando a gente saía para comprar roupa, só tinha dinheiro para um vestido. Por exemplo, eu saí para comprar roupa para o Alcione, só tinha um vestido. Aí a gente dava a lição, menino, olha, só tem dinheiro para um vestido. Aí Rebeca, é meu pai? Não. Raíssa, é meu pai?
Não, é da mãe de vocês. Que para mim, ela é a mais importante do que vocês duas. É, pai? É. É assim que tem que ser. Eu não sou um com vocês, eu sou um com ela. Depois a gente compra de vocês. Tá bom, papai. Porque elas não são o centro do mundo. Eu não posso bajulá-las ao ponto de elas pensarem que são o centro do mundo. Esse homem, José, foi odiado, traído, vendido, revendido, encarcerado, esquecido. Mas não azedou a alma, não perdeu a amabilidade, não desistiu do exercício do perdão, meus irmãos. E ele agiu de maneira incrível. E também, irmãos, você precisa crer que ser fiel pode até demorar a ter as recompensas, mas ser fiel vale a pena. Você priorizar o ser em detrimento do ter, você priorizar o ser em detrimento do conseguir, isso vale a pena. É interessante que num dado momento, José, quando se deixa descobrir pelos irmãos, ele vai dizer assim, olha, e disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Eu sou José. Quando ele diz eu sou José, ele está dizendo, eu sou irmão de vocês, eu não sou inimigo de vocês. Eu sou José, nasci do mesmo pai. Eu sou José, eu tenho sangue de vocês. E eu não vou me vingar. Eu não vou anular, sabe, a promessa que fiz a Deus. Nada disso. Eu até posso. Eu até tenho condição, mas eu não mudei. Vocês deixaram de ser meus irmãos lá atrás, viraram meus inimigos. Quando me venderam, quando quiseram me matar e Rubem não deixou, vocês tentaram, eu não, eu estou aqui. Eu não me corrompi com a corrupção de vocês. Eu não me tornei mal com a maldade de vocês. Eu não azedei com o azedume de vocês. Eu não me tornei frio e indiferente com o ódio de vocês. Não, eu sou José. Eu sou mesmo. Eu não mudei. E ele, irmãos, ao falar isso, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que eles poderiam confiar, ele estava dizendo que eles poderiam acalmar o coração, porque ele não se contaminou com a contaminação que cada um dos seus irmãos tinha no coração. Para ser José, meus irmãos, nós não temos que ter nos nossos pais os nossos limites. Para ser José, as circunstâncias da nossa vida não podem ser o nosso referencial. Para ser José na vida da nossa casa, da nossa família, você tem que crer que se você for fiel, Deus vai te recompensar. E ele foi fiel. E por último, irmãos, eu vejo que nós não podemos deixar com que as pobrezas, as misérias do passado se tornem fatores condicionantes também do nosso futuro. Olha, eu sou José, vocês me venderam para o Egito. Mas ele diz assim, ó, agora pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Olha só, ele ainda fala para eles não brigarem entre eles. Por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Repete comigo, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Agora, irmãos, eu fiz uma descoberta na minha vida incrível. Deus me enviou adiante da minha família. Aonde, pastor? Socialmente? Não. Financeiramente? Não. Não. Deus me enviou adiante. Irmãos, Deus me chamou primeiro para o reino. Deus me chamou primeiro para a presença dEle. Deus me chamou primeiro para receber perdão, graça e misericórdia. Para que eu me voltasse para a minha família e desse para eles perdão, graça e misericórdia. Agora, irmãos, para a conservação da vida que Deus me enviou diante de vós. Eu já sofri muitas perdas, muitas frustrações, muitos prejuízos na alma.
muitos medos, muitos pavores. Mas, quando eu vejo que José disse, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, na verdade, tudo aquilo que aconteceu, apesar das dores, dos traumas e das marcas que ficaram, e ainda das lágrimas que me revisitam quando eu toco no assunto, mas Deus estava lá. Eu não via. Ele estava cuidando de mim. Ele estava cuidando de você. Na verdade, foi o caminho que Deus permitiu. Não acredito que Deus idealizou, porque Deus não idealizou na cabeça dos irmãos de José vendê-lo. Isso foi coisa deles e pagaram e vão pagar por isso. Agora Deus permitiu, e Deus, na sua vontade permissiva, ele deixou que aquele caminho levasse José à frente. Então hoje eu olho para trás dizendo, apesar, obrigado, Senhor. Eu reeditei o meu passado. Olho para trás e digo, obrigado, Senhor. Foi por ali que o Senhor deixou aí. O Senhor permitiu eu passar por ali. Senhor, não tinha um caminhozinho melhor para mim não, meu Deus? Não tinha um caminhozinho, uma estradinha menos buracada não? Foi por ali? Bom, não vamos questionar a soberania de Deus e a sua onisciência. O pensamento deles são mais altos que os nossos pensamentos. Mas foi ali. Então hoje eu olho para trás e digo, obrigado. 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 Porque Deus me enviou adiante. Os erros da família no passado são interpretados como pequenos, comparados com a graça que Deus opera no presente. Estou saudável, irmãos. Fui curado. Nunca fumei maconha. Nunca cheirei cocaína. Eu nunca bati no Alcione. Sabe o que eu disse para o Cosme? Eu estava conversando e falei, Cosme, a mais velha tem 28, né? E a mais nova tem 25. Eu quero que você pergunte a ela qual foi o dia que passou que eu não disse para elas, eu te amo. Pergunta para uma delas. Tem algum dia que teu pai não disse para vocês, eu te amo? Seja no aperto, seja no abraço, seja... Não tem. Mas eu nunca recebi isso na vida, irmãos. Nem da minha mãe, que hoje é viva, ela não teve essa criação, ela não deu isso. Não tem isso. Os erros da família do passado são interpretados como pequenos, porque hoje, irmãos, eu estou sarado. Minha família, a maioria se converteu, falta pouco se converterem todos. Eu sou pai. Eu sou marido, eu sou avô, que bacana. Está difícil não apertar demais Eloá, é melhor me tirar de perto de mim. Nós temos dois grupos hoje aqui, irmãos. O de famílias que precisam ser resgatadas, curadas dessas marcas e doenças, e ódios, e mentiras, indiferenças, mesquinharias, e adultérios. E nós temos hoje aqui, eu creio em nome de Jesus, os Josés. Os Josés que podem ser os agentes de Deus para abençoar, restaurar, reunir, perdoar, mediar, sabe, trazer o Evangelho para dentro da sua casa. Porque só o Evangelho faz isso. Amém, meus irmãos? Só o Evangelho faz isso. Agora, nós temos que orar dizendo, Senhor, me ajuda a ser uma espécie de agente, instrumento, resgatador, remidor da casa dos meus pais, pelo sangue de Jesus e de toda a minha família. O que José faria se estivesse no seu lugar? E agora, José? O que ele faria se estivesse no seu lugar? José, irmãos, entre aspas, ele foi a salvação no sentido de erguer essa família. E a sua família, quem vai fazer isso? Eu? Pastor Jorge? Diga para o seu irmão assim, ó, é contigo, José. É contigo, José. É contigo. Seja José da tua casa. Seja como José. Agora, irmãos, existe um José que morreu e ressuscitou o terceiro dia,
Ele é o resgatador, Ele é o redentor de todas as famílias e da grande família de Deus. O nome dele é Jesus. Você conhece? Quem conhece, diga amém. Dê uma salva de palmas a ele. É Jesus. José, meus irmãos, José, ele é um tipo de Cristo. E Cristo é o perfeito José. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E ele nos reconciliou com o Pai. Nossos pecados foram colocados sobre ele. Pastor, eu quero ser José, o que eu faço? Bom, eu quero dizer para você que José, ele é um tipo de... José está apontando para Cristo. Cristo é o perfeito José. É isso que ele faz. Ele restaura. Ele perdoa. Ele sustenta. Ele não se vinga. Ele não nos trata segundo o nosso procedimento, mas segundo a sua graça e a sua misericórdia. Oferta a si mesmo como sacrifício para pagar pelos nossos pecados. José é um tipo de Cristo. Cristo é o José perfeito. E como é que eu e você podemos ser José? É só você deixar Jesus viver em você. E ele, irmãos, antes de ser assunto aos céus, ele disse assim: é necessário que eu vá. Porque se eu não for, o meu Espírito, o Consolador, não virá a vós outros. E foi no dia de Pentecostes que ele enviou o seu Santo Espírito para morar dentro de mim e morar dentro de você também. Para que eu e você nos tornássemos Josés. Nos tornássemos o quê, pastor? Pessoas com uma resiliência tamanha que os nossos limites não são os nossos pais. Uma resiliência tamanha, irmãos, e uma graça incrível, onde as circunstâncias não determinam a nossa saúde. Onde o legado dos nossos pais, nós somos completamente libertos deles. E onde nós passamos a ser, meus irmãos, agentes de perdão, de reconciliação, de graça. E José foi de sustento, ele sustentou a família dele. Ele manteve a família dele. Eles foram habitar no Egito. E eles, irmãos, receberam todo o patrocínio ali de José. E eu e você hoje estamos sendo convidados. Desse Jesus através de você, redimir a sua família. O que José foi e representou para a sua família é o que cada membro da nossa igreja deve ser e representar, cada um para as suas famílias. Jesus, irmãos, ele quer ser o que ele é, dentro de mim, dentro de você. Sabe o que a nossa família precisa? Ela precisa mais de Jesus. Seu casamento precisa mais de Jesus. Você como filho, a maneira que você está olhando para seu pai, você precisa mais de Jesus para olhar direito para os seus pais. Você precisa mais de Jesus para olhar direito para o seu marido. E deixar com que Jesus faça de você um José. Porque Jesus é o grande José da história. Porque José aponta para Jesus. E o Evangelho faz isso com a gente, irmãos. Os menos prováveis, os mais improváveis, são as maiores bênçãos que uma família pode ter. Quando o Evangelho chega ali, e o sangue de Jesus nos lava completamente. Para que todo José, como eu e você, fôssemos pequenos Cristos, agindo na nossa casa, instrumentos de redenção na nossa família. Nós vamos orar, irmãos, porque você foi chamado para quebrar culturas malditas na sua casa. Você foi chamado para cessar a violência. Você foi chamado para acabar com o ciclo do ódio. Eu e você fomos chamados, irmãos, para findar os desafetos. Nós fomos chamados para restaurar relacionamentos e comunicações. Nós fomos chamados, irmãos, para restaurar o altar de Deus dentro da nossa casa. Nós fomos chamados, irmãos, para levar a nossa família aos pés da cruz de Cristo Jesus. Foi por isso que nós fomos chamados. Agora eu queria ressaltar, irmãos, antes de terminar,
que ninguém imaginava naquela família. Os irmãos não imaginavam isso. E nem os pais imaginavam que José seria uma espécie de resgatador, salvador daquela casa. Ninguém imaginava. Mas Deus escolhe os Josés. Meus irmãos, nenhum dos meus irmãos davam nada por mim. Eu deveria ter sido abortado. Meu pai biológico não me quis. O que me criou não me deu nenhum tipo de afeto. Ninguém imaginava que você estaria hoje aqui ouvindo o Evangelho, sendo membro de uma igreja tão bela e de um pastor tão amigo. Quem diria, José? Você aqui, hein? Mas nós estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus, para andar sobre as águas tumultuadas da nossa casa, da nossa família e de toda a nossa história familiar, e sermos curados, e sermos sarados. E você dizer, olha, eu não tenho a mínima condição, mas toda a condição vem da graça, do poder e da misericórdia de Deus. E o povo de Deus diga amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu quero que você ore pela sua família. E depois eu quero orar pelos Josés. Pastor? Eu quero ser um José. Pastor, Deus já está me sinalizando que eu sou um José, sabia? Ninguém acreditava em mim, irmãos. Sabe que nem eu acreditava. Eu fui ordenado pelo pastor Márcio. E quando ele disse assim para mim, olha, eu vou ordenar você ao ministério. Eu falei, aonde você está vendo isso? Você está doido? Eu era, irmãos, o melhor da igreja que trocava transparência para o pastor. Sabe transparência, retroprojetor? Eu fazia aquilo. Eu abri a igreja para o pastor Márcio. Eu morava aqui em Manguariba. Conhece Manguariba? Eu morava em Manguariba. A igreja era na Rua da Abolição 651. Que honra para mim abrir a igreja para o pastor. Eu já estava promovido, irmãos. Passaria a vida fazendo aquilo. Saía de Manguariba, pegava um ônibus até Coelho Neto, descia, pegava o 896, saltava lá. Uma vez teve greve dos ônibus. Eu disse, poxa, o pastor não pode se abaixar, pode sujar o terno dele, eu tenho que chegar cedo, me ajuda, Deus. Aí vim andando de Manguariba até ali, um ponto que tinha, bem na esquina da estrada do Campinho. Aí parou um ônibus de turismo, desceu umas pessoas e eu estava assim, como eu vou chegar lá? Aí o motorista falou assim, você vai para onde? Porque ele sabia que estava em greve. Eu vou logo ali na frente. Pode entrar. Aí eu entrei no ônibus de graça, ele me levou, aí eu saltei, desci, peguei um táxi, cheguei na igreja. Quando eu abri a primeira porta, aquelas portas de ferro, né, pesada, quando eu abri aquela porta, o pastor desceu. Eu digo, opa, cumpri minha missão. Uma vez o pastor Márcio, ele fez gabinete tão tarde, eu não podia ir embora, eu tinha que ficar lá. Perdi o ônibus. Aí da abolição, fui andando até a Cascadura, para pegar, porque de Cascadura tinha um ônibus para Campo Grande. Quando eu cheguei lá em Cascadura, o ônibus tinha ido embora. Mas apareceu um trem. Aí eu peguei o trem veio, saltei em Campo Grande. Quando eu saltei em Campo Grande, eu tinha que correr para pegar o ônibus para Manguariba. Quando eu virei assim, eu olhei, o ônibus já tinha ido embora. Eu com R$5 no bolso. Eu falei, puxa vida. Sentei no paralelepípedo assim, Senhor, não deixa teu servo dormir na rua. Como eu vou para casa, meu Deus? Eu estou muito longe. Andar de Campo Grande até Manguariba.
Aí passou um táxi. Eu com R$5 no bolso, passou um táxi. Aí eu olhei assim, poxa, Senhor, se tivesse dinheiro eu pegava aquele táxi. Uns 200 metros assim, o táxi parou. Deu ré. Parou na minha frente. Aí ele falou assim, você está indo para onde, garoto? Não tem mais ônibus. Falei, eu estou indo para Manguariba. Eu não tenho dinheiro. Entra aqui que eu te levo lá. Aí eu entrei. Inclusive eu até menti para ele, irmãos, que tinha um negócio do Fluminense assim no negócio dele. Ele falou assim, que time você é? Eu olhei assim, eu sou Fluminense. Botou na porta de casa. Como é que você dorme? Depois que você tem um sinal que Deus está contigo. Como é que você dorme? O zero à esquerda, o zero ninguém, nada para dar, nada para oferecer. Como é que você dorme? Por que o Senhor está aqui nessa manhã, irmãos? Nós não somos dignos que Ele esteja aqui, e Ele está presente aqui. Na hora do louvor, eu estava percebendo, Deus está aqui, irmãos. Mas quem somos nós para Deus estar aqui? Ele não devia estar aqui, irmãos. Ele não devia estar aqui. Mas é a graça dEle, é a misericórdia dEle. Ore pela sua família. Depois eu vou orar por você. Mencione nomes. Mencione dores. Mencione histórias. Mencione. Fale para Deus ouvir. Você tem dores familiares? Traumas? Memórias amargas? Você tem? Ore por isso. Está chateado com alguém? Não fala com alguém? Ore por isso. Peça a Deus. E agora, José? Eu quero orar por você que diz, pastor, eu me entrego a Deus. Se Ele quiser me usar como um José. Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Vem aqui. Eu quero abençoar a sua vida. José foi forjado, irmãos. O caráter dele foi forjado. Foi forjado. Se você sofreu de maneira significativa, é bem possível que Deus esteja forjando você, que Ele vai te usar. Se você chegou aqui sofrendo, pastor, eu estou sofrendo na minha casa, na minha família, meu lar, é muito possível que Deus esteja forjando você para ser um José. Um José. Eu queria orar primeiro e depois passar para o pastor Jorge. Orar em seguida pelos irmãos. Deus e Pai, a graça do Senhor é o bastante para cada José. E o Senhor jamais desampara os seus. Eu peço em nome de Jesus que os meus irmãos continuem firmados, Senhor, na graça que o Senhor derramou sobre suas vidas, a fim de que, a despeito do que passaram, estejam se comportando, Senhor, empoderados pelo Teu Espírito Santo, de maneira, Senhor, que glorifique o Teu nome, na história, Senhor, das suas famílias, onde eles jamais tratem mal com mal, onde eles jamais, Senhor, fiquem azedos, Senhor, ou percam a graça, ou saiam do Espírito e entrem na carne por causa de qualquer dificuldade ou confusões no lar,
na casa, no casamento, nas relações, pai, filho, filho, pai, irmão, irmã, Senhor, e nas demais, Senhor, parentais. Nós pedimos em nome de Jesus, renova teu filho, fortalece a tua filha, dá graça a ele, Senhor, e que ele seja um tipo de Cristo, um cristão genuíno, usado por Deus para ser apaziguador, reconciliador, para ser um instrumento da graça de Deus na sua casa, na sua parentela toda. Hoje decidimos aqui, Senhor, liberar perdão e entender que tudo que passamos, Deus permitiu. E desde lá estava o Senhor cuidando de nós. E aprove ao Senhor que por esses caminhos, o Senhor faz os seus caminhos na tormenta, nos trouxesse até aqui. Estivéssemos nós, Senhor, guardados debaixo das tuas asas, abrigados em ti, que é o nosso castelo forte, e refúgio, Senhor, bem presente em todas as tribulações. Que prazer estarmos aqui, Senhor. Nós éramos os mais improváveis, e o Senhor nos trouxe para cá. Agora nos ajude a amar, perdoar, abençoar, ministrar na vida de toda a nossa casa e de toda a nossa família. Ah, Senhor, abençoa teus filhos, Senhor. Derrama graça sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Pastor Jorge.